Vamos aqui com o nosso debate. Primeiro, um prazer contar aqui com esses convidados maravilhosos, né? A gente já faz esse debate durante todos os dias nos grupos de WhatsApp e agora contando com mais um convidado a esse debate político, o professor Abel Pantaleão. Professor, uma personalidade das redes sociais também da cidade de Arapiraca, digamos assim, uma pessoa com uma opinião muito firme a respeito das questões nacionais. Estamos recebendo aqui também o deputado estadual pelo Democratas, deputado de primeiro mandato, mas não novato na política, já foi superintendente de limpeza urbana da capital, fez um belíssimo trabalho enquanto foi superintendente de limpeza urbana de Maceió, deputado estadual Davi Maia. E também estou aqui no centro, entre o Davi Maia, o Ricardo Santa Rita, o nosso Ricardinho Santa Rita, ex-secretário nacional de irrigação do governo do presidente Michel Temer, advogado, enfim, várias características aí que colocam o Ricardo Santa Rita posicionado aqui também nesse debate, Gilberto. Aqui no centro da nossa pauta, vai tentar tocar em questões nacionais, questões de fundo, viu, Gilberto? Porque a gente está falando aqui de Câmara de Vereadores, a gente está falando de política, dos fatos que se colocam no mundo político, fatos importantíssimos que se colocaram nas últimas semanas, a derrota do grupo do senador Renan Calheiros à presidência do Senado, essa reforma da Previdência que está sendo colocada, mas tudo isso tem um fundo, né? Tem um pano nacional que encobre todas essas questões. E é sobre isso que a gente gostaria de saber a opinião dos nossos convidados. Primeiro eu vou abrir aqui para um bom dia de cada um, para uma saudação de cada um. Primeiro, professor Abel, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate, bem-vindo ao nosso Manhã Interativa. Bom dia para todo mundo. É um prazer, né? Uma satisfação imensa sempre voltar a essa casa e falar de um tema necessário, um tema importante, mas acima de tudo um tema muito espinhoso, né? O Brasil vive em 2019 um momento muito atípico da sua política, né? Todos os dias parece que o Planalto Central, parece que Brasília se transformou num grande Big Brother Brasil, né? E isso tem seus pontos positivos, é muito válido, a população brasileira tem olhado muito mais para Brasília, mas também tem seus pontos negativos, porque às vezes a gente fica debatendo coisas que nem sempre estão no campo da realidade, né? Mas vamos embora, como diria o saudoso Boechat, vamos tocar o barco aí. Ricardinho, bom dia, seja bem-vindo, primeira vez pessoalmente, né, no nosso programa, por telefone já algumas vezes. Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Você chama ele de Ricardinho? Todo o estado de Alagoas e todo o Brasil. Não, é só Ricardinho de Ricardinho. Não tem ouvido direito, mas ouvi bem, certa maldade. Não. Posso deixar todo o povo da Arapiraca, eu tenho amigos aqui que inclusive me chamam de Ricardinho, então, primeiramente, bom dia, sempre, quando estava em Brasília, por telefone, entrava ao vivo aqui no link sempre, e vamos hoje discutir sobre isso, nesse novo momento que a gente vive no Brasil, cada vez mais se discutindo política. Lembro que estive aqui ano passado, até com o então deputado estadual, pré-candidato a senador, Rodrigo Cunha, eleito, e ele numa palestra aqui na universidade, falava na Uneal, dizia o seguinte, tinha uma foto com 3 jogadores de futebol e 3 ministros do Supremo, e os jogadores da seleção, e perguntava para as pessoas, vocês sabem o nome desses jogadores? E ninguém sabia. E os 3 ministros do Supremo, todos os estudantes naquele momento sabiam. Então, cada vez mais estamos politizados, e não é só lá em Brasília, não é só em São Paulo, no Rio, Maceió, aqui no interior do Brasil, aqui em Arapiraca, a sociedade cada vez mais evoluída, avançada e politizada. Vamos trocar uma ideia boa sobre isso daqui a pouco. Maravilha. Deputado Davi Maia, agora podemos chamá-lo assim, né? Vossa Excelência, deputado Davi Maia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Manhã Interativa. Mais uma vez, segundo debate, né, que você emplaca aqui. Segundo, e pode me chamar toda semana que a gente vem para cá. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado a todo mundo da Novo Nordeste, professor Abel, Ricardo, companheiros aqui da mesa. É muito bom, gosto demais de debater, independente da ideologia, independente. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais no Brasil, trabalhar as conversas, trabalhar o diálogo, trabalhar os debates e o que nos une. O Brasil está tão separado, está tão dividido, está tão polarizado, e eu acho que momentos como esse são importantes, você partir do princípio de que todo mundo, independente do viés político que se enquadre, do espectro político que esteja, todo mundo está procurando o que tem de melhor, um Brasil melhor. Então, se você escutar também a opinião do outro, vale muito a pena. Então, acho interessante demais, muito bom que existam programas como esse na rádio, e um prazer voltar aqui a Arapiraca, agradecer demais aos arapiraquenses, já fiz isso daquela outra vez, mas nunca posso passar aqui sem agradecer a toda a galera do Sertão, a galera do Agreste, que nos ajudaram e que estão escutando aqui a Novo Nordeste. Um abraço a todos vocês. Maravilha, vamos bater esse papo aqui, deixa eu puxar logo o primeiro tema.
Diante de toda essa situação, nós, na verdade, já estamos vivendo isso, é um fenômeno que, na minha concepção, existem algumas divergências, mas, na minha concepção, esse fenômeno iniciou-se aí no ano de 2013, em cima de todos aqueles protestos que aconteceram lá, começaram em São Paulo, né, acabaram se estendendo aí por todo o Brasil, esse fenômeno da nova política. Houveram quedas de grupos importantes, talvez o mais simbólico deles aconteceu algumas semanas atrás, a derrota do senador Renan Calheiros à presidência do Senado, aquele processo que foi público, né, toda a sociedade brasileira acompanhando, e essa ascensão de novos nomes, inclusive aqui em Alagoas, inclusive aqui de Arapiraca, o senador Rodrigo Cunha, o próprio deputado Davi Maia, sendo uma das caras, né, um dos rostos dessa chamada nova política. E eu pergunto para vocês, jogo a bola para vocês, essa nova política é realmente uma nova forma de fazer política? Ou essa nova política são novos rostos, são novas caras, são novas pessoas para o antigo modo e continua-se o antigo modo de se fazer política? Deixa eu convocar o Abel primeiro para falar sobre isso. Olha, numa perspectiva positiva, a gente quer muito acreditar que sim. Né? No geral, a gente quer muito acreditar que a política brasileira, a curto prazo, tem jeito, que ela vai se resolver, que ela vai melhorar, que ela vai avançar. Mas quando a gente observa os pormenores, os pequenininhos, as entrelinhas, a gente começa a ver que essas figuras, como você muito bem citou, essas personalidades políticas no âmbito do nosso Estado, elas muitas vezes parecem como vozes que ecoam num deserto. Parece que os caras estão meio perdidos, não perdidos no sentido de não saber o que fazer, mas perdidos de estarem muitas vezes sozinhos. Porque muitas vezes, por serem iniciantes em mandatos, ou não, né, ou não necessariamente iniciantes na vida pública, mas trazem coisas novas, trazem um novo modelo de gestão, trazem um novo modelo de fazer política, de dialogar com as camadas que os levaram até ali, mas muitas vezes se encaixam entram numa estrutura que está muito viciada. Essa eleição para o Senado Federal e, inclusive, eu acho que no âmbito bem mais crítico, a eleição para a Câmara dos Deputados deixou isso muito claro. A eleição do deputado Rodrigo Maia deixou a população meio, poxa, peraí, partidos que até então faziam uma crítica muito severa ao modelo que estava estabelecido, como o próprio PSL do partido Bolsonaro, apoiou a eleição do deputado do Rodrigo Maia. Né? O próprio PT ficou dividido. Quer dizer, o PCdoB ficou lá dividido, né? A galera ficou ali, poxa, e aí, a gente vai, não vai, vamos apoiar, não vamos, em nome da tal governabilidade. Essa é uma palavra muito forte que a gente precisa levar, né? Vamos ser muito sinceros, né? Se governa a partir dela, é a governabilidade que garante que as coisas aconteçam. Mas muitas vezes, em nome dessa governabilidade, a gente coloca a nossa ideologia no lixeiro ou dentro do armário, deixa lá escondida, no momento necessário, oportuno, a gente tira ela de volta. Então, eu acho que isso é um sintoma muito grave para um partido, e eu tinha como referência principal o partido do presidente Bolsonaro. Para o PSL, que vinha numa crítica muito ferrenha ao antigo modelo, a deputada, que agora eu esqueci o nome dela, virou até meme semana passada, a Joyce Hasselmann. Ela fez críticas duríssimas ao deputado Rodrigo Maia em 2017 e 2018. Você acha que aquela é a nova postura da Câmara dos Deputados? Eu acho que sim. Eu acho que a cara da deputada, ela vai dar a tônica. Aquela postura, você acredita que é a nova política? Eu acho que sim. Não a nova política positiva. Vamos rodar o debate. Ela fez muitas críticas a Rodrigo. Rodrigo é isso, Rodrigo é aquilo e tal, antes de mandato. E aí, depois do mandato, que a coisa vem, que a governabilidade começa a bater na porta, aí você muda um pouco o discurso. Eu vejo de duas maneiras. Um é o que é nova política. E nova política não quer dizer nem novo de idade, nem os representantes novos. Isso. Não é. E isso está muito claro. Eu venho no movimento de renovação política, que não é ideológico. Faço parte de um movimento ideológico, que é o Livres. Sou liberal desde sempre. Sou do PFL, do sempre disse isso, não sou do Democratas, eu sou do PFL, da Frente Liberal. Mas o Renova Brasil é um movimento que realmente trabalha para renovar a política. E não é ideológico, porque nós elegemos lá a Tabata, que é do PDT, uma deputada muito boa, de esquerda. E elegemos quase a maioria da totalidade da bancada do Novo, que é de direita. Sim. Então, dos 6 que o Novo elegeu, 4 são do Renova.
São deputados muito bons, muito capacitados, muito preparados e são realmente, na minha visão, a cara da nova política. E impressionante como eles estão trabalhando muito juntos, em diversos setores, debatendo especialmente a reforma da Previdência. Independente do partido. Independente do partido. Então você acha que a prática política hoje ela está acima dos partidos? Não, é isso que eu ia dizer. Eu espero que esteja, mas é isso que eu ia dizer. Esse é um núcleo muito pequeno. Mas você é a favor desse enfraquecimento dos partidos não, enquanto núcleo ideológico? Sou totalmente contrário. Inclusive, tive a oportunidade de passar agora uma semana na Alemanha, depois que eu me elegi, só estudando como funcionam as instituições partidárias e os parlamentos alemãos. E como que os partidos são fortalecidos e as instituições de formação de quadro dos partidos, as fundações partidárias. Sim. Inclusive é um projeto que eu vou levar para a Assembleia Legislativa. A gente já tem o Escola Sem Partido, eu quero levar a Escola com Partido, que é para os partidos entrarem mesmo e ter debates como esse dentro das escolas, independente de ser esquerda ou de direita, mas que o partido se apresente, que as fundações partidárias se apresentem. O partido como instituição que defende uma ideologia, uma postura. Político. Como modelo político. Olha, eu sou de esquerda por isso, por aquilo. Eu acredito que o socialismo é melhor nisso. E eu vou chegar lá e vou dizer, eu sou liberal porque eu acredito que a sociedade precisa... Sim. E cada um que fale isso, que o cara que está escutando, que ele compra a ideia ou não, que ele rechaça. Mas voltando ao nosso quadro, agora, a nova política, por exemplo, do PSL, eu participei também de um curso, depois de eleito, no INSPER, e do Renova com o INSPER, que eles chamaram os deputados federais e os senadores eleitos, e eu fiquei impressionado como os novos quadros são ruins. Sim. De conteúdo. E não é só do PSL. Não é só do PSL. O PSL tem muita gente boa? Tem muita gente boa. Mas tem muita gente ruim? Tem muita gente ruim. Agora, na esquerda também, no centro também, em todos os... E outra coisa, gente que veio com um novo discurso, que na hora de cortar na carne, rapaz, não é bem assim, a gente tem que ver. Exatamente. Eu assinei um documento que eu tenho que ter um mandato mais barato. Eu assinei, tá lá. É necessário, né? É necessário. É gritante na população brasileira hoje. Se eu não cumprir, eu vou ser cobrado. Mas muita gente que fez o mesmo discurso está fazendo as velhas práticas agora. Aí eu vou discordar do senhor só no ponto. E isso também é mundial. A questão da política interna do parlamento, ela é diferente. E eu vou utilizar o meu exemplo. Eu sempre fiz campanha na minha região, Palmeira do Cinto Quebrangulo, contra o deputado Marcelo Vitor. Sempre. Sempre, desde 1900 e antigamente. E eu votei no deputado Marcelo Vitor para presidente. Até porque do outro lado era o deputado Olavo Calheiros, eu não iria votar nunca no tio do governador, porque já basta dessa capitania hereditária que nós vivemos em Alagoas. Sim. Então, mas lá dentro, eu preferi muito mais negociar espaços internos em comissões, em áreas de trabalho que vai valorizar o meu mandato, que é o que muito partido fez na eleição do deputado Rodrigo Maia, do que votar eu ser o candidato, que era outra possibilidade que tinha, só para ganhar alguns minutos de televisão, de rádio, de imprensa. Você acha que esse papel se sobrepõe ao papel de oposição de um partido político, como, por exemplo, o PCdoB apoiar o Rodrigo Maia? Eu acho. Na Câmara. Eu acho que a eleição da presidência, os espaços internos da presidência, que irá facilitar o trabalho até da oposição, porque, por exemplo, olha só o meu ponto de vista. Se eu voto no Olavo, se o Olavo é presidente da Assembleia, como seria o meu trabalho de oposição dentro da Assembleia? Como seria o meu trabalho legislativo? Como seriam as minhas participações em comissão? Seria muito menor. Teria um mandato cessado. E eu disse isso ao deputado Olavo. Eu não posso votar no senhor porque eu não acredito que o senhor me dará as garantias necessárias para que a minoria execute seu trabalho. Davi, a gente tem um tempo de final de bloco. Deixa eu só colocar o Ricardo para ele participar também desse bloco final desse debate. E aí, a nova política existe de verdade ou são só novos rostos como o do deputado Davi Maia? O que é que eu queria dizer é o seguinte, quem está em casa aí nos ouvindo, coloca no Google Mundo VUCA, que é volátil, incerto, ambíguo, ubíquo, ou seja, a gente vive um momento em que a única constante é a mudança. Então são ciclos de vida que vivemos. Tivemos essa guinada, por exemplo, que eu digo, a guinada direita no começo dos anos 90, depois dos anos 2000 a guinada esquerda. Agora viramos novamente a direita. Mas no fim, o que é esquerda, o que é direita? Direita é liberal na economia e conservador no costume. O cara quer estatizar, mas no Brasil há uma certa divergência com relação a esses conceitos. E a esquerda, exatamente, é muito conservadora na economia, é muito mais social pró-Estado, mas liberalista na relação dos costumes.
E aí é uma discussão interessante para a gente fazer o que o Davi fala da escola, do partido. Em vez da escola sem partido, eu defendo o partido com escola, que as fundações eduquem. A gente tem no parlamento britânico, os partidos, eles têm um shadow cabinet, que é o gabinete fantasma, em que eles preparam as lideranças. Quem é especialista em atenção básica de saúde, quem é especialista em saneamento, quem é especialista em atividade de ensino tecnológico. Se o partido não ganhar o governo, ele fica na oposição tentando construir e confronta. Se ele ganhar o governo, ele vai participar do executivo. Então a gente vive hoje muito esse lé concreto. Só para finalizar aqui o nosso bloco, eu estive em Brasília na posse dos presidentes lá do Senado e Câmara e dos deputados e vi na comemoração do Rodrigo Maia o Luciano Bivar, presidente do PSL, partido do Bolsonaro, que queria acabar com o comunismo, e o Orlando Silva, líder do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Comunista. Juntos comemorando a vitória. Comemorando a vitória. Por uma coisa chamada a palavra de ordem. Você acha Pragmatismo. Você acha que em algum outro país do mundo isso seria possível? Um comunista com o Luciano Bivar comemorando a vitória? Aconteceu na Espanha e Portugal. Eu acredito que não. Espanha e Portugal, para eleger o primeiro-ministro, aconteceu. Os liberais se uniram com os socialistas. A CDU agora, da Angela Merkel, para continuar no governo, teve que se unir com os socialistas também. Então acontece todo. E braços dados comemorando a vitória do seu candidato. Porque é assim também para. Ainda bem que não é só no Brasil. Isso não é só no Brasil. Mas o que é isso? O Obama tem no Netflix, quem puder assistir, uma entrevista dele com o David Letterman, que ele diz que o maior culpado disso é o algoritmo do Facebook e da Google. Porque se você gosta um pouquinho da esquerda ou um pouquinho da direita, você começa a curtir aquilo, a compartilhar, a comentar, e aí o algoritmo da rede social, ele segmenta apenas aquele tipo de conteúdo. Esse é um outro debate que dá mais 2 horas. Viveremos um mundo cada vez mais distante, de polos distintos, porque a gente, infelizmente, está conectado cada vez mais conectado nas redes sociais. E, graças a Deus, cada vez mais aceptivo à informação, a se comunicar. Então, acesso à informação é importante nisso. Maravilha. Gilberto, vamos ao intervalo? Vamos sim, agora são 9h43. O Manhã Interativa volta daqui a pouquinho, sai daí não. Estamos de volta com o Manhã Interativa, segue por aqui o debate, a mesa redonda com os nossos convidados de hoje, com você, Luciano. Muito bem, vamos lá, Gilberto, continuado, queria puxar logo aqui dos nossos convidados, professor, mais uma vez, colocando aqui o professor Abel Pantaleão, o Ricardo Santa Rita, nosso Ricardinho Santa Rita, também o deputado Davi Maia. Segundo tema da nossa mesa, modelo do Estado, e aí eu quero especificar para vocês, Estado brasileiro. Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, montou um gabinete de desestatização. Já deu declarações que no final dos 4 anos só vai manter Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Todas as outras estatais devem ser privatizadas. Num outro ponto dessa conversa, a Vale do Rio Doce, privatizada já há alguns anos, algumas décadas, cometeu 2 grandes crimes ambientais no intervalo de pouco menos de 3 anos. A desestatização, essa privatização funciona para o Estado brasileiro? E qual o tamanho ideal para o Estado brasileiro num país com tantas desigualdades quanto o Brasil? Eu gostaria de começar com o Ricardo por conta dele ter sido o que menos teve espaço no bloco anterior, certo? Vamos lá. Esse primeiro grande problema do governo, qual o tamanho do Estado ideal? A gente estudou na matemática lá na escola sobre o denominador comum. Até eu brinco muito, eu sei que Arapiraca tem um ecossistema de startupeiros, essas startups, e para quem está montando um negócio tecnológico existe o MVP, que é o Minimum Viable Product. É o menor produto viável. E aí eu, junto com uma turma, um think tank que a gente tem lá na CNI, criamos o MVB, que é a menor burocracia viável. Qual é a menor burocracia viável? Porque ela precisa existir, até porque nós precisamos de mecanismos para combater a falta de integridade. Nós vivemos hoje uma crise moral e ética, por isso que a sociedade não acredita mais no poder público. E aí qual é o mínimo viável entre você estatizar e ainda privatizar e ainda deixar uma parte estatizada? E aí jogo na mesa também uma outra questão, né? Além dessa história da Vale, acho que o deputado Davi, por ser especialista da área, vai falar melhor. Outra questão simples, vamos vender o que a gente tem de patrimônio. Eu, das minhas atuações em Brasília, por diversos ministérios, lembro que na agricultura a gente tinha no Ministério da Agricultura 10 bilhões em imóveis que são patrimônio da União. E na época a ministra Cátia Abreu, que no episódio do Senado, quando 38 milhões de pessoas assistiram aquela sessão na TV Senado, a ministra Cátia Abreu disse, vamos vender tudo. É engraçado, no governo do PT, presidente Dilma, a ministra quer vender tudo. A Dilma disse, vende tudo. E eu participei do grupo de tentar fazer a consolidação da privatização. Quantos empresários brasileiros têm dinheiro para comprar as estatais?
Existe capital? Sem o dinheiro do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, dá para comprar? Os grandes aglomerados empresariais do Brasil estão como? No lixo, né? Não apenas na lama, mas no lixo por causa da Lava Jato. Então, a gente ganha um governo, o governo do presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, falando do nacionalismo, do patriotismo, e a gente vai fazer o quê? Vai privatizar para empresas de fora? Que, na verdade, não seria uma privatização, seria uma internacionalização. Mas tem, só para finalizar, professor Abel, é o seguinte, o que é que eu acho? Eu acho que tem que privatizar muita coisa, porque nós, cidadãos, cada vez mais estamos com acesso à informação, ao conhecimento, e nós exigimos uma coisa em comum: qualidade dos serviços, seja na padaria na esquina de casa ou no serviço público. Eu sou a favor da qualidade e eu acho que tem que achar um meio termo para a gente tentar buscar o tamanho do Estado ideal. Um exemplo dessa política aí, nessa questão da privatização, e ele tocou num ponto crucial, é fundamental esse ponto que ele tocou. A gente vai privatizar, beleza, vamos abrir um debate sobre privatização? Vamos. Mas quem é que vai comprar isso? Quem é que vai controlar isso? Aconteceu esse lance da Boeing aí, né, da Embraer, e está acontecendo agora essa polêmica muito grande nos meios dos produtores rurais com a questão do leite, com a importação do leite. Então, beleza, a gente está abrindo o mercado, beleza, vamos abrir o mercado. Eu concordo que em alguns setores a privatização ela é uma realidade necessária, né? Mas a gente tem que ter cuidado como a gente vai fazer isso, porque a gente não está falando de um país que é ponta de lança, por exemplo, em tecnologia para o produtor rural. A gente não está falando que a maior parcela da população, do produtor rural, está montado na grana para comprar equipamento para conseguir concorrer com essa galera de fora. É isso que a gente tem que ter cuidado, para a gente também não abrir demais e daqui a pouco a gente quebrar o básico lá. O seu Zé, que tem 4, 5 vaquinhas, que trabalha com a cooperativa e que não vai ter condições, não vai ter financeiro para concorrer com essas grandes corporações. E a gente vai acabar falindo essa galera lá. E como é que a gente vai ficar? Davi? Primeiro, queria aqui pedir uma salva de palmas para o Paulo Guedes. Tem uma coisa que se salva nesse governo, tem um nome: Paulo Guedes. Economia. Meu amigo, não poderíamos estar melhor empregados. Segundo, privatização. Por mim, privatizava era tudo. Como o Paulo Guedes está dizendo. Como o Paulo Guedes Inclusive Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Petrobras, também. Banco do Brasil e Caixa. Eu acho que seria muito mais barato a gente ter, por exemplo, a Caixa, uma política de habitação, um recurso nacional, e a gente fazer uma leilão com os bancos e perguntar quem quer patrocinar a política de habitação, quem vai cobrar um juros menor do que o peso que a Caixa tem para o Brasil. Por exemplo, no FGTS que lasca o trabalhador quando o trabalhador deixa o FGTS na Caixa. Então eu defendo, porque exatamente não existe, fugiu a palavra agora, mas o poder social das empresas. A função social, essa é a palavra. Quando eu falo de privatizar a casal tem a função social. Como é que tem a função social que ela cobra a terceira conta de água mais cara do Brasil? Onde é que está a função social dessa empresa? Não existe. As estatais no Brasil perderam sua função social. Ela não está pensando no povo, ela não está pensando no pobre, ela não está pensando no trabalhador. Mas não seria um projeto, deputado? Isso não seria um projeto? Essa ausência da função social das empresas públicas no Brasil, sobretudo nas últimas décadas, não seria um projeto justamente para isso? A gente começar a acreditar que é melhor privatizada do que pública? Eu acho que o mercado se regulariza, o mercado se regulamenta. Se a gente acabar com os monopólios, especialmente Petrobras, se as empresas tiverem disputa de mercado, o preço cai. É assim no mundo todo. Por exemplo, a questão que você tocou do leite. Quem tem que pensar primeiro? Você tem que pensar no cara que está comprando leite na gôndola, ou você tem que pensar no grande empresário, na Nestlé, na Parmalat, em quem está vendendo? Aqui na empresa de Pernambuco. Mas e o pequeno empresário? Ele consegue produzir sem apoio do Estado? É aí que eu vou lhe dizer. É aí que eu vou falar. Eu fiz isso pequeno produtor de leite lá em Maceió, da bacia leiteira. Eu sou um liberal. Eu fiz isso em Maceió quando eu tirei o dinheiro das grandes empresas de lixo e botei nas cooperativas. Por que o problema do leite é hoje? É por conta do preço de produção. E eu estou falando aqui, filho de um produtor de leite, viu? Minha mãe escutar essa conversa, ela vai querer dar em mim. Minha mãe é produtora de leite. O problema do preço é o custo Brasil, é o custo Alagoas. É porque para você sair com o seu leite lá de Quebrangu, onde a gente produz, para vender Bom Conselho, não tem estrada. De cooperativas, o programa da CPLA, que é muito bom, você tem que comprar, porque você tem que distribuir leite, tanto nas escolas como para uma classe... Mas esse programa não tem subsídio do governo do Estado? E do governo também?
ausência desse investimento Não, do poder público? não. Aí a gente está falando de duas coisas. Uma é você sobretaxar o leite que vem de fora. É uma coisa. A outra questão é você comprar direto do produtor. Mas eu acho que um debate, eu já estou entrando, não era para entrar, mas um debate é o imposto sobre esse produto final para o consumidor, beleza. O outro é o apoio público na produção desse produto. Que aí você tem os produtores de leite. Aí eu defendo, você comprar direto do produtor, mas você não está interferindo no mercado. Mas se você criar uma empresa estatal para isso? Para que empresa? E o que já tem as cooperativas são uma empresa. A minha preocupação é essa, ele falou muito, tocou nesse ponto, Ricardinho tocou nesse ponto, quando ele disse o seguinte, um governo que se propôs... Temos 2 minutos para encerrar esse debate. Se propôs a ser nacionalista. Isso. Se esse governo se propõe a ser nacionalista... Qual o modelo que ele quer, de fato, estabelecer? Porque se eu sou nacionalista, eu preciso, numa perspectiva muito simples, ser minimamente protecionista em relação ao meu mercado. Então, desde que essa privatização seja nacionalista, você concorda com isso? Mas aí é que tá, ela não está se mostrando ser, não. Essa é a minha preocupação. Porque esse caso do leite agora é um exemplo muito significativo disso. Uhum. Tem produtor de leite reclamando disso no Brasil todo. O que eu vou falar assim, qual o objeto de desejo? Eu lembro que na minha adolescência, 20 anos atrás, minha juventude, era o tênis, né? E hoje em dia é o celular. Então essa juventude que está vendo celular. Eu lembro muito que um celular, um aparelho de celular, você ficava na fila de espera, custava acho que 5 ou 6 salários mínimos e poucas eram as pessoas que podiam comprar um celular. A linha de celular, não é só o aparelho, é a linha. E hoje, com essa história do livre mercado, concorrência, preço baixa, se torna acessível e escalável. Então, esse é o ponto. Então, existem serviços públicos que são escaláveis? Existe. Os que não são escaláveis, a gente pode estatizar. Eu volto nessa opinião de centro, que é tentar encontrar a burocracia mínima viável. Também não é Eu acredito que quanto maior a desigualdade social, e aí a gente encontra muito isso aqui na bacia leiteira, mais importante é o apoio do Estado, do poder público. O programa do leite em números, eu em Brasília atuei os últimos 2 anos, 38 milhões do Ministério do Desenvolvimento Social, que agora é Cidadania, contrapartida do Estado de 3 milhões de reais, o governador prometeu pelo FECOEP 20, são 80 mil famílias que recebem esse leite pelo PA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, que é uma política exitosa de desenvolvimento social, e são 3 mil produtores. Sem essa cadeia ser gerida com o dinheiro público, ela não anda. Mas quem toca isso é a CPLA. Inclusive, é privado. Inclusive, o Aldemar Monteiro, presidente, falei com ele ontem. O Fernando Medeiros é o tesoureiro financeiro. E eles, segunda-feira, vão fazer uma reunião. E é um case importante a se discutir. Inclusive, você que é produtor de leite, participe dessas movimentações que é importante para a gente crescer e amadurecer. Ricardo Santa Rita, meu amigo Abel Pantaleão, muito obrigado por esse debate. Sei que é um debate que renderia mais 1 hora, 2 horas, tranquilamente. Vamos nos propor aqui, a casa já concordou com isso, fazer um debate desse mensal para a gente debater aqui os temas que estão em cima da atualidade, beleza? Obrigado. A próxima também, né? Vou alinhar para 1 hora, né, de debate. Exatamente, a crescer ele mais um pouquinho. Deputado David, deixa eu perguntar aqui rapidamente para você, nós temos 2 minutos, 1 minuto e meio, na verdade, para encerrar o nosso programa, em relação ao rateio do Fundeb. Vai haver esse debate sobre o estudo do veto do governador Renan Filho? Eu já comecei a trabalhar, já estamos falando com os professores, ou com os deputados da Assembleia, com os colegas, para a gente derrubar o veto, para o veto entrar em pauta, até porque o veto tranca a pauta. É um absurdo que o governador vem fazendo, já foi condenado 2 vezes na justiça, porque ele descontou em anos anteriores. O Sintel também é contrário a esse desconto, né? O Sintel é totalmente contrário, inclusive a gente debateu com o Sintel. Não tem problema de debater com o sindicato, não. Uhum. e trabalhar essa semana todinha para derrubar o veto para que os professores recebam os 11% que foi descontado legalmente. Como você perguntou, não entra no cálculo da aposentadoria. Se não entra no cálculo, não pode descontar. Se entrar no cálculo, desconta, beleza. O servidor vai receber lá na frente. Mas o servidor já foi penalizado 1 ano porque o governo distribuiu mal o salário. Porque a lei é clara, é a lei de 60%. Fechando a questão do leite. Dizer que essa semana vai ser de intenso debate na Assembleia Legislativa. A gente tem que fazer o projeto do leite andar, o governo tem que pagar, até porque é contrato, e convidar todo o arapiraquense, todo ouvinte aqui do Agreste a participar do nosso processo